Quarto fator positivo do êxito: espírito de luta. Muito bem, amigo. Estou certo de que no ponto em que chegamos, você já abriu a cortina e deu um passo à frente. Está, portanto, a caminho do êxito. Para isso, transformou-se, adotou novos métodos de conduta, não ficou parado. Naturalmente que você não mudou seu modo de agir, simplesmente porque nós dissemos que precisava mudar. Por outro lado, não aferrou-se aos velhos hábitos, aos velhos costumes, sem antes experimentar novos. Deixou ou pôs de lado vigorosamente a sua suspeita e estudou com calma a mudança que lhe prometemos neste livro. Os novos ensinamentos ou os novos métodos de vida aqui descritos prometem a você algo de útil e você os aplicou na sua vida diária com belos resultados. Até agora, acreditamos que você tenha ficado satisfeito apenas com um pequeno grau de realizações, embora dispondo de grande capacidade para vencer amplamente. Às vezes, alguém que você estima e respeita acredita mais em você do que você mesmo. Se essa pessoa marcar um alvo difícil e pedir que você o atinja, é muito provável que você o alcance e fique surpreendido com os grandes resultados. De fato, não é raro ao homem empregar grande esforço para viver segundo a expectativa de alguém. Você está amarrado às limitações de forma tal que não acredita possa jamais alcançar a superioridade no seu campo de ação. Nunca o saberá, a menos que se decida a experimentar. Pensar apenas não resolve. É preciso entrar na luta. Seu futuro lhe pertence. Está em suas mãos fazer dele algo de grandioso ou um fracasso. Para alcançar o sucesso, você terá que modificar seus hábitos e aprender a enxergar mais longe. Você deu o primeiro passo, saiu de trás da cortina. Vamos agora ao segundo, ao terceiro, ao quarto e sempre para frente. A primeira medida a tomar agora será escolher um rumo, um objetivo a ser alcançado, definir-se, orientar-se. O que é que deseja da vida? Em que consiste o seu êxito? Saiba que não pode ter ímpeto de subir quem não tem orientação. Aquele que não sabe para onde vai acaba procurando um assento cômodo e deixa passar as horas, os dias, os anos, sem variar sua atitude passiva. Uma pessoa envolta nas névoas da incerteza ou da indiferença não pode sentir impulso nem decisão para chegar às outras situações ou condições. O homem só sente o desejo que o induz a lutar, depois que define bem o caminho a seguir. É necessário divisar-se claramente a perspectiva da estrada a percorrer-se. É indispensável saber o ponto a que se deve chegar. Tem mais possibilidades de alcançar o objetivo aquele que estuda o itinerário, sabendo o ponto de chegada, do que aquele que inicia uma carreira sem fim previamente determinado. Só triunfa quem antecipadamente sabe o que deve atingir e cria os meios para escalar o cimo. Assim sendo, está aqui um dos pontos fundamentais para o êxito. Proponha-se um rumo. Decida-se a chegar ao fim, custe o que custar. Procure sentir a influência da sua ambição. Pense nas grandes compensações que o consolarão depois que o tenha alcançado. Nada de deixar para depois. Agora é o momento de começar. Lembre-se de que talvez não haja um amanhã. Assim, entre hoje mesmo na luta. Não espere que as circunstâncias o arrastem, fazendo mudar de rumo. Antecipe-se aos contratempos e prepare-se para sentir menos a depressão pelas emoções, que tem sua origem no temor. Prepare-se
para enfrentar tudo, tanto as adversidades como as coisas propícias, o tempo bom e o tempo adverso. De modo geral, as pessoas possuem aspirações, desejos, mas poucas são, entretanto, as que se propõem chegar ao objetivo dos seus sonhos. Quando o indivíduo tem um objetivo perfeitamente definido e se dispõe à luta, o êxito desejado vem a seu encontro. Vida é ação, movimento, força, realização e luta. A grande maioria das pessoas, no entanto, não vive. Tais pessoas estão sempre a projetar e sempre no ponto de partida. Diariamente desperdiçam oportunidades, renovam promessas, propósitos e intenções. Mas o certo é que jamais chegam a realizar seus desejos. Essa grande maioria espera oportunidades, mas o certo é que só se vencem aqueles que se dedicam a explorar possibilidades. Enquanto os primeiros esperam sentados o convite da ocasião para se sentarem no banquete da vida, os segundos, os vitoriosos, deixam as comodidades, o conforto e saem à procura do progresso, desafiando as contingências. Quando se espera a chegada da oportunidade, esta não vem. Mas quando se parte para as outras direções em busca dos meios para a conquista do desejado triunfo, as possibilidades de êxito são certas. Os que se esforçam, lutam, fogem da rotina, estudam novos métodos, avançam em passo firme para a conquista do que mais ambicionam e vencem sempre. É uma verdade muito reconhecida que todo homem traz consigo, ao nascer, a sua parte de felicidade e desgraça, e que tem o direito de escolha, o que equivale a dizer que o homem é o senhor do seu próprio destino. Os acontecimentos desenvolvem-se e encadeiam-se numa sequência natural. Conforme for o acontecimento inicial, assim será o que se lhe seguir. Os fatos ajustam-se em ordem admirável e vão terminar na felicidade ou no infortúnio. Se um homem deseja marchar resolutamente e sem desfalecimento para a conquista de um grande objetivo, é preciso que desperte, primeiramente no cérebro, o desejo desse objetivo. Não um desejo inconsistente, vago, fraco e deprimente, mas um desejo ardente, apaixonado, que gira em torno da ideia fixa e exige uma posse infinita e durável. É preciso não duvidar que se trata de vencer e que, portanto, qualquer ilusão será perigosa. Referimo-nos aos defeitos que a pessoa possua, suas deficiências, seus complexos, e que precisa conhecer. Nisto se revelará a sua habilidade de pessoa que precisa e quer vencer. Sob certas circunstâncias, aliás, o indivíduo pode fazer das suas deficiências aliados. Os piores defeitos podem ser transformados em qualidades quando dirigidos para fins úteis por uma vontade forte. A obstinação transforma-se em tenacidade ou perseverança, a imprudência em autoconfiança, a timidez em tato. Para que nossas qualidades superiores se desenvolvam mais eficientemente e, em consequência, nos auxiliem de maneira mais positiva para a conquista do êxito ambicionado. Necessitamos adquirir novos hábitos, inspirados em fins construtivos. É de toda conveniência que nos estimulemos com razões poderosas e incentivos eficazes, pois isso nos ajudará a adquirir a necessária coragem para abandonarmos os velhos hábitos que nos atrasam e exercem maior pressão sobre nós mesmos, para que contemos com energia bastante para levar avante nossos propósitos. Todos os homens e mulheres possuem as possibilidades pessoais necessárias à realização de grandes empreendimentos.
O que falta a muitos é a coragem de adotar novos métodos e modos de pensar e agir de conformidade com o fim almejado. O homem age com maior impulso quando está disposto a alterar o seu modo de viver e pensar, a fim de melhor se adaptar à realização desejada. Você terá maior estímulo para modificar seus hábitos, observando as seguintes regras. A. Faça uma relação dos seus hábitos prejudiciais e, entre eles, escolha o que lhe parecer mais fácil de ser eliminado. Em seguida, substitua por outro positivo. B. Baseie a substituição dos seus hábitos negativos por outros positivos em poderosas razões que lhe sirvam de estímulo. Dê a esse processo de substituição um ritmo lento, mas progressivo. C. Organize uma lista ou relação de coisas que você faz atualmente, mas que não lhe agradam ou não lhe são simpáticas, e lute por substituí-las por outras mais proveitosas. O homem que busca o êxito não se preocupa com coisas superficiais. Sabe que a vida exige de cada um a participação integral. Não somente as mãos devem trabalhar, mas o pensamento deve orientar o trabalho. Não basta que tenhamos percorrido um largo trecho no caminho do cumprimento das nossas obrigações. É necessário que prossigamos adiantando sempre. Não é repetindo o que fizemos ontem que asseguramos nossa proteção. Muitas coisas devem ser modificadas hoje para que as necessidades sejam satisfeitas convenientemente. A grande necessidade do homem consiste em conhecer-se a fundo, não o que já fez ou tem feito, mas muito principalmente o que pode fazer. Não se entrincheirar no que ontem lhe pareceu imutável, mas pensar cada vez melhor. Não permanecer na ideia funesta de que afinal será vencido, mas lutar bravamente, tenazmente. Assim, é preciso ao indivíduo, em primeiro lugar, definir as causas de certas condições e impulsos que existem dentro de si mesmo. Deve investigar a razão de certas situações e estado de alma. Deve fazer um inventário do seu potencial e energia, inteligência, capacidade e habilidade. Deve ainda ouvir muito do que os outros fizeram, do esforço que empregaram para conquistar o triunfo. Por fim, deve considerar formidáveis os exemplos dos chamados homens de luta, vencedores, mas sentir-se capaz de imitá-los. Para isso, não pode se sujeitar a uma contemplação estéril, olhando para o mundo com a curiosidade de saber o que se refere a outrem. Tem que compreender que a vida é ação e que é preciso lançar olhares prescrutadores para dentro de si mesmo a fim de estudar os seus pontos fracos, as suas deficiências e, o que mais importante, descobrir as fontes de energia que dormem inativas dentro de si mesmo e que apenas esperam um gesto libertador para entrar em ação. O homem que teme é importante para realizações e todo o cortejo de dúvidas, vacilações, conflitos, problemas e situações ameaçadoras lhe parecem quando se decide agir. O medo é uma consequência da ignorância, do desconhecimento, e aquele que não procura libertar-se dessa deficiência e desenvolver a confiança em si mesmo, nunca poderá conseguir nem a inspiração, nem a clareza para encontrar as soluções pelas quais o seu coração anseia. Conhecer-se não quer dizer apenas observar o nosso modo de ser, de pensar e de agir. O verdadeiro conhecimento é de caráter ativo e se traduz em realizações. Conhecer-se quer dizer imbuir-se da ideia de que é necessário olharmos constantemente para dentro de nós mesmos e comprovar
com experiências inteligentes, o potencial das nossas possibilidades e aperfeiçoar o que empreendemos. Conhecer-se é antecipar as necessidades, atuar no plano mais produtivo, dedicar-se com maior entusiasmo a empreendimentos de ordem superior. Aquele que se conhece possui maior confiança em si mesmo, sabe que caminho seguir e não teme os perigos que se lhe possam antepor. Vive mais pela inteligência e pela razão, características do que se integraram no seu verdadeiro eu. No indivíduo que busca o êxito, predomina sempre a decisão, leva sempre a efeito o que se propôs, realiza sem vacilações os planos que adotar, nunca permite que o empurrem, avança por si mesmo, projeta e realiza, deseja, mas satisfaz-se, traça rumo, mas segue-os. A palavra impossível foi riscada do seu dicionário, pois ele sabe que os que mais a usam são os que nunca conseguem realizar. De fato, impossível é o que se deixa de fazer, o que inspira medo, o que exige maior esforço, vontade e persistência e que não existe nas coisas ou no ambiente, mas na própria pessoa, que taxa de impossível aquilo que tem medo de tentar, que desconhece, que não tem inclinação para fazer, que não possui força de vontade para a luta. Quem busca o êxito não leva em conta a palavra impossível. Luta sempre, segue o caminho traçado com denodo. Obtém cada dia uma vitória, por pequena que seja. Melhora os conhecimentos. Não desperdiça energia em lamentações. Luta, avança e deixa que o passado se perca no esquecimento. Vive, mas vive valentemente. Se você, caro leitor, deseja sentir a realidade do seu poder, entregue-se a empreendimentos que lhe exijam um pouco mais de habilidade, energia e decisão. Aplique-se à realização de coisas um pouco mais difíceis. Experimente a alegria de chegar mais além das metas comuns que as circunstâncias lhe deparem. Nunca permita que em seu espírito se apague a chama do entusiasmo. Muitas vezes você se encontrará em caminhos escuros. Muitas vezes também sentirá a pressão do medo e da covardia. Conserve, porém, viva a chama do seu entusiasmo e o seu espírito de luta e derrubará logo todas essas influências demolidoras. O entusiasmo é um poder que ajuda a perseverar e resistir. Alimente, portanto, o seu entusiasmo e tudo lhe parecerá mais fácil. Com respeito aos hábitos, todos eles, os maus particularmente, florescem, tanto mais perigosamente quando há falta de ordem nas nossas maneiras de empregar o tempo, deixando lugar ao imprevisto, a períodos de inatividade. É necessário, pois, ficar-se atento aos vazios, ou seja, prever antes as ocupações, atividades e repousos, ou seja, planejamento de programa. Quando o indivíduo elimina de si todos os hábitos prejudiciais ao seu equilíbrio psicofísico, está influindo de maneira feliz em sua lucidez cerebral e para a elaboração de novas energias. A energia despendida na luta para a modificação dos velhos hábitos prejudiciais lhe é devolvida em ponderação, sangue frio, presença de ânimo e espírito de luta. A firmeza da qual dará prova governando seus atos desenvolverá a sua própria segurança e logo se verá livre do medo de não triunfar. Igualmente, terá ou adquirirá a certeza de que sabe lutar. Já não voltará a pensar na falta de êxito, do mesmo modo que antes. Sentir-se-á dono do necessário vigor psíquico para iniciar e continuar a luta até a realização do que mais ambiciona. O gosto da luta terá preponderância sobre o medo de fracassar e tocará a coisa para frente com a certeza
de que o objetivo será alcançado. Exercitando-se no domínio de si mesmo, automaticamente você estará desenvolvendo a sua influência pessoal, negando-se a satisfazer impulsos, desejos e tentações. Estará retendo em si mesmo a soma de energia psíquica representada pelo desejo que deixou de exteriorizar, cedendo ao mesmo. Se nessa repressão proceder com firmeza e continuidade, acabará acumulando em si mesmo uma reserva de energia psíquica capaz de conceder aos pensamentos o grau de vigor necessário à emissão de ondas de poder. E estará mais perto então do êxito completo. Antes de atirar-se à realização de um projeto, trace um plano minuciosamente estudado para que a oportunidade de sua realização e a ordem das diversas tarefas que o mesmo impliquem apareçam com nitidez na sua mente. Quanto mais cuidadosamente e com maior precisão concebemos a marcha a seguir, mais leve há de parecer a tarefa e melhor se implantará em nosso espírito a convicção de levá-la a bom termo. Qualquer que seja o objetivo a ser alcançado, as horas empregadas no planejamento serão benéficas. O primeiro trabalho do realizador estendemos a acepção do termo a todas as pessoas resolvidas a cumprir uma obra material ou intelectual. Consiste em definir uma rota a seguir todas as etapas do trabalho projetado. Se obstáculos aparentemente intransponíveis aparecerem, devemos observá-los com a cabeça mais tranquila, sem qualquer sombra de desânimo. A solução aparecerá, desde que nos obstinemos na busca. Com efeito, é pela tenacidade que provocamos o aparecimento da ideia salvadora que necessitamos. Saiba que cada um de nós pode mais do que parece. Outra coisa, ocupe-se de uma coisa só de cada vez. O êxito consiste na convergência ininterrupta do pensamento e da atividade até um objetivo principal, único. Comece por alguma coisa relativamente fácil, um trabalho material ou intelectual que requeira poucas horas diárias. Estude antes um plano para sua realização. A utilidade da obra projetada é de importância secundária. O essencial é que seja matematicamente seguido o programa traçado, sem que nada o interrompa, seja quais forem os motivos ou objeções. Mostre-se firme com você e com os demais, nunca perdendo de vista que se trata de desenvolver a força pessoal do caráter, de fortificar a aptidão para executar as próprias decisões, de exercer suas possibilidades realizadoras, das quais depende o seu futuro, em todos os sentidos. O princípio deste treinamento pode ser adotado forçando cada um dos seus pontos fracos, os quais você naturalmente conhece. Se, por exemplo, você se sente constrangido perante o público, se experimenta timidez quando a necessidade lhe obriga a falar com os outros, esforce-se sistematicamente para adquirir o desembaraço que lhe falta. Assim, conceba um plano, cuja primeira etapa consistirá naturalmente em melhorar a articulação das palavras, mediante a prática de exercícios usuais de dicção. A segunda etapa consistirá numa série de iniciativas, audiências a obter, reuniões nas quais participará e etc. Quando iniciar qualquer uma das múltiplas aplicações do treinamento realizador, não comece nenhum outro, nem sequer pense em semelhante coisa antes de haver cumprido integralmente o plano ainda em curso de execução.
Tome nota das inspirações que lhe ocorram. Reserve-se para examiná-las mais tarde. Porém, não permita que seus pensamentos se desviem do objetivo perseguido. Logo que você tenha conseguido levar até o fim certo número de pequenos projetos, se sentirá disposto a estudar, a iniciar e a prosseguir, com tenacidade e confiança, desígnios mais amplos. Mais vivo será também o gosto que experimentará pela luta. O espírito de organização terá adquirido valor e método. Nesta obra, prezado leitor, vimos-lhe oferecendo noções práticas no sentido de ajudá-lo a conseguir o tão almejado êxito. A propósito, é nosso dever esclarecê-lo sobre um ponto muito importante. Lutar, esforçar-se em direção errada é ir contra a própria evolução. Sim, na ação prática, algumas normas devem ser observadas. A. Seu trabalho deve estar em relação direta com as suas aptidões físicas. B. Seu trabalho deve corresponder à sua vocação. C. A ação não deve se opor aos princípios que regem o meio social que constitui o seu campo de ação. Com respeito à primeira dessas normas, devemos nos preocupar para que o nosso trabalho se harmonize com a nossa constituição física. Muitas vezes, as circunstâncias nos obrigam a desempenhar qualquer tarefa em desproporção com a nossa força física. Nesses casos, devemos procurar uma oportunidade para mudarmos de serviço o mais breve possível. Quanto à segunda das normas, nunca é tarde para o homem descobrir-se e pôr-se a par da sua capacidade intelectual. Muito poucas são as pessoas que podem viver de um trabalho que esteja em completa harmonia com a sua vocação, bem como também não exista alguém que tenha vocação para apenas uma determinada coisa. Referimo-nos, pois, dentro da relatividade normal, à direção mais acentuada das inclinações. Há uma lei que funciona rigorosamente, salvo em casos de anormalidade. A uma determinada aptidão inteligente corresponde sempre uma capacidade física de acordo com aquela aptidão. Assim, a memória visual, os nervos motores e etc. correspondem à vocação para a pintura e o desenho. A destreza manual e resistência física acompanham a aptidão para a mecânica. Um bom ouvido é necessário aos bons músicos. Disto se deduz que existe uma profunda correlação entre o físico e o mental. E é esta correlação que dá ao indivíduo uma direção no sentido de demonstrá-lo que está seguindo um caminho errado na profissão, ao mesmo tempo que orienta para o caminho certo. A terceira das normas nos alerta da necessidade que o indivíduo tem de procurar que o meio social o ajude, sem que abdique de sua conduta, para não se entregar a uma luta estéril contra a corrente. Embora seus pontos de vista sejam opostos aos do meio em que vive, não se deve chocar com esse meio de maneira violenta. Tato, muito tato no trato com as pessoas, com todas as pessoas. Este princípio de concessão necessária é vital para a conquista do êxito. Na verdade, uma pessoa pode ajeitar as coisas de tal modo que, sem trair seu eu íntimo, tudo correrá bem. Trata-se, na realidade, de moderar atitudes. Adaptando-se ao meio, pode uma pessoa ir modificando aos poucos, em seu favor e com proveito para os demais. Atirando-se violentamente com ele, só conseguirá o esgotamento pela luta, além de criar contra si uma atmosfera de rancor e antipatia. Não há transformação que não se possa realizar.
Apenas é preciso, às vezes, proceder com inteligência, pelo caminho das concessões aparentes. Há sempre uma forma de não mentir, basta permanecer calado. A maneira mais fácil de não se arranjar inimigos é ignorar, mesmo que saiba. Para ganhar amigos é necessário compreendê-los. Há uma maneira de ser respeitado, não falar de si mesmo. Dos 3 pontos tratados acima, os 2 primeiros nos orientam para a escolha do caminho mais certo para a conquista do êxito. Um trabalho mais de acordo com a nossa vocação. O último, como proceder para que o rumo escolhido possa abrir-nos o caminho na sociedade em que vivemos. Da perfeita coordenação dos 3 dependerá nossa realização total. Então teremos mudado o curso do nosso destino, estaremos no rumo certo para o êxito. Um dos principais obstáculos que se opõem ao desenvolvimento das qualidades superiores do homem é o automatismo, ou seja, o encadeamento de diversos hábitos, cujo conjunto rege a nossa vida cotidiana. Entre os nossos hábitos podem existir alguns excelentes, os quais não devem ser modificados pelo fato de constituírem uma subordinação passiva nossa a alguma influência exterior ou a algum impulso. A quebra de um hábito, por pouco importante que seja, abre uma porta, liberta o pensamento e fortifica o psiquismo superior. Existe um meio, pode-se dizer, mecânico, de estabilizar a ideia da vontade. Tal meio consiste em vigiar a atitude exterior. Portanto, leitor, cuide da nitidez da sua aparência, da precisão da sua linguagem, do bom aspecto da sua individualidade física. Qualquer incorreção, qualquer desordem, qualquer negligência, qualquer mau desejo reprimido e substituído por outro, dá lugar a um chamado de energias profundas. Essas retificações estimulam poderosamente a confiança em si mesmo, sustentam a capacidade de segurança e o otimismo, apaziguam a emotividade excessiva, favorecendo a calma e a imperturbabilidade. O homem que considera muitas poucas coisas impossíveis é o que melhores possibilidades tem de vencer. Sustentado por uma confiança inquebrantável em suas próprias forças, todos os caminhos lhe são relativamente fáceis. Essa atitude positiva de otimismo, entretanto, não é o resultado de uma ilusão, mas a confiança firme de que sabe até onde pode chegar. Cultive, pois, leitor, essa confiança em si mesmo. Ela lhe abrirá as portas mais difíceis, mesmo aquelas tidas como inconquistáveis para a maioria dos seres humanos. E lembre-se, ninguém é mais forte do que você.